O incêndio que destruiu um livro premiado. Capítulo 46 do livro História Bizarra da Literatura Brasileira, de Marcel Verrumo. Vou fazer aqui um resumo. O nosso autor de hoje é João Antônio, cronista e contista, como diz o outro, de mão cheia. Sua obra ainda é pouco estudada em sala de aula. É um dos registros mais ricos que se tem dos pobres da cidade de São Paulo da segunda metade do século XX. Por não se preocupar com a fama e com a inclusão em círculos literários, o escritor, apesar do sucesso da crítica, foi sendo jogado para o canto das prateleiras e se tornando tão invisível quanto os personagens que aparecem em seus livros. João Antônio cresceu num corpo a corpo com o povo nas décadas de 30, 40 e 50. Ele também ele ouvia as histórias de trabalhadores, prestava atenção nas conversas de viciados em jogos de azar, notava as expressões nos campos populares, bem populares assim, né? Fez o submundo paulistano, a matéria-prima para seus textos. Nos contos e crônicas que escreveu desde a adolescência, narrou as histórias protagonizadas por essas pessoas, seus diálogos e seus jargões. Ligado às classes populares e apaixonado pela escrita, quando chegou o momento de decidir qual profissão seguir, optou por ser jornalista, alguém responsável por mostrar na imprensa as pessoas invisíveis da sociedade. Já formado, João Antônio viu sua carreira estagnar nos primeiros anos e, sem trabalho em uma grande publicação, decidiu investir seu tempo e sua energia em um livro, o mais conhecido, Malagueta, Perus e Bacanaço, os três personagens que compõem o livro. Na obra, deu vida a todo tipo de gente pobre que conhecia, das mulheres da noite, a dos sem-teto, aos viciados que perderam tudo e aos esquecidos pela família ou abandonados. Fez do escárnio e da miséria a sua temática. Seu texto era da vida prosaica, do dia a dia, das situações comuns. João Antônio escrevia alta literatura, narrando um simples jogo de sinuca. Quando o livro estava praticamente pronto, o livro que eu me refiro aqui é o Malagueta, Perus e Bacanaço, o azar bateu à sua porta. Um ferro de passar roupa foi esquecido ligado em sua casa, no bairro Jaguaré, em São Paulo, e provocou um incêndio. A casa em chamas teve móveis, documentos e fotografias queimados. Todos os seus textos viraram cinzas, inclusive os originais quase concluídos de seu primeiro livro, né? Todo o trabalho fora destruído. Conta-se que, na ocasião, seu pai teria lhe dito: pobre tem que fazer tudo duas vezes, e muito bem feito, se não quiser fazer outra vez. Ao ouvi-lo, o escritor decidiu recomeçar. Conseguiu uma cabine isolada na Biblioteca Mário de Andrade, no centro paulistano, reescreveu cada frase queimada. Sabia tudo de cabeça e colocou no papel. Em 1963, chegava às livrarias o livro que ressurgia das cinzas. No dia do lançamento, ao lado de escritores intelectuais e familiares e outros, uma das regiões mais pobres e violentas da cidade de São Paulo, celebravam a estreia da primeira obra do escritor. A perseverança e o foco de João Antônio renderam frutos. Aplaudido pela crítica, o livro foi agraciado com 2 prêmios Jabuti,
um dos mais tradicionais e disputados prêmios literários do Brasil até hoje. O de melhor livro de contos, né? E o de autor revelação. Ele começou a trabalhar, a partir daí, em grandes jornais e revistas do Brasil, como o Jornal do Brasil, as revistas Realidade e a revista Manchete, né? 3 das mais admiradas publicações da época, conhecidas por serem um celeiro de repórteres com dom de escrever em estilo próximo à literatura. Como as histórias se repetem, João Antônio, tal qual sua maior inspiração, o escritor Lima Barreto, também um atento observador dos excluídos, não se preocupou em se integrar às rodas literárias para se manter em evidência. Fora do trabalho, passou a vida junto aos personagens que inspiraram sua obra. Assim como o escritor de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, João Antônio foi sendo esquecido, isolando-se e entregando-se aos vícios da bebida e do cigarro. Em 1996, aos 59 anos, ele morreu. Morava sozinho e seu corpo foi encontrado em decomposição 2 semanas após sua morte. Que seja feita justiça ao talento de João Antônio, que ele possa ser reconhecido como um dos literatos mais importantes da literatura brasileira da segunda metade do século XX. O escritor que trouxe a voz dos invisíveis foi o escritor que trouxe a voz dos invisíveis para as páginas dos livros. Eu sugiro aqui Malagueta, Perus e Bacanaço, o primeiro livro dele, e mais adiante Leão de Chácara, outro também livro importante dele, ambos de contos. É isso aí, peço que se inscrevam no meu canal para que esse texto circule mais, alcance mais pessoas. Muito obrigado.